Um gigante silencioso vindo de outra estrela está atravessando nosso sistema solar. E está fazendo coisas que tem cientistas de elite, incluindo o renomado físico de Harvard Avi Loeb, profundamente preocupados. Não é apenas o tamanho, não é apenas a trajetória impossível. É a combinação de anomalias tão extremas que levanta uma pergunta que a maioria dos cientistas evita fazer em público. Estaríamos observando um objeto natural, ou algo tecnológico, chamado de 3I Atlas. Ele é tão massivo que o poder do Sol não consegue sequer desviá-lo minimamente de seu curso. Para colocar de forma clara, isso não é normal. Ele está deixando um rastro de metal de grau industrial, não poeira rochosa comum. E o fato mais chocante de todos, ele parece ter vindo exatamente do mesmo ponto no céu de onde veio o famoso sinal WOW, o sinal alienígena mais misterioso já detectado. Não estamos apenas observando um cometa, podemos estar observando uma nave-mãe. E o mais perturbador, ela está fazendo tudo isso enquanto se dirige para um ponto de ocultação perfeito, exatamente quando o máximo aquecimento solar poderia revelar sua verdadeira natureza, como se soubesse que estamos observando, como se estivesse planejando cada movimento. Antes de mergulharmos nesse mistério que desafia nossa compreensão do cosmos, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para não perder nenhuma atualização sobre esse possível primeiro contato. Comente sua teoria, objeto natural extremamente raro ou tecnologia alienígena. E se você quer apoiar investigações profundas como esta e fazer parte dessa comunidade de exploradores do desconhecido, torne-se membro do canal, porque o que estamos prestes a revelar pode mudar para sempre nossa compreensão de nosso lugar no universo. Agora, vamos aos fatos. E prepare-se, porque cada dado torna o mistério mais profundo. A primeira coisa que você precisa entender sobre cometas é que eles são, essencialmente, bolas de neve sujas gigantes. Conforme se aproximam do Sol, o gelo se transforma em gás e poeira, disparando para fora como um motor de foguete. Esse processo, chamado desgaseificação, cria uma força que empurra o cometa, mudando sua trajetória de forma mensurável e previsível. Podemos ver isso acontecendo com o 3I Atlas. O telescópio espacial Hubble capturou imagens mostrando que ele está perdendo impressionantes 150 kg de sua massa a cada segundo. Isso é cerca de 330 libras por segundo, continuamente, sem parar. Todo esse material está sendo expelido dele, criando uma força considerável. E, no entanto, esse objeto massivo simplesmente não se importa. Ele está se movendo ao longo de seu caminho como se nada estivesse acontecendo, completamente imperturbável por seu próprio jato de gases. Para um objeto ignorar uma força dessas, ele precisa ser absurdamente massivo. Avi Loeb fez os cálculos, e os resultados são verdadeiramente chocantes. Para que o 3I Atlas permaneça tão estável em seu caminho, ele deve pesar mais de 33 bilhões de toneladas. E isso é apenas o peso mínimo. Para colocar isso em perspectiva, ele precisaria ter mais de 3 km de largura, aproximadamente a largura da ilha de Manhattan. 3 km, um objeto interestelar do tamanho de uma cidade inteira. Mas aqui está o que muitos não perceberam. Isso o torna pelo menos 1000 vezes mais massivo que o último grande visitante interestelar, um cometa chamado Borisov. O Borisov tinha cerca de 2 vezes o tamanho de um campo de futebol. Estamos falando de um campo de futebol versus uma cidade inteira. Isso levanta uma questão enorme. Se objetos como Borisov existem no espaço interestelar, deveríamos estar vendo 1000 deles para cada objeto do tamanho do 3I Atlas. Mas não estamos. Este objeto é uma anomalia estatística. Ele é grande demais e raro demais. É como encontrar um elefante numa ninhada de ratos. Não apenas improvável, estatisticamente suspeito, e estamos prestes a ter uma visão muito mais próxima. À medida que ele passa por Marte, chegará a menos de 29 milhões de quilômetros do planeta vermelho. A NASA tem vários orbitadores lá, e um deles, o Mars Reconnaissance Orbiter, carrega uma câmera super potente chamada HiRISE. Esta câmera é tão precisa que pode tirar fotos com um tamanho de pixel de apenas 30 centímetros. Se ela capturar uma foto do 3I Atlas, mesmo o único pixel mais brilhante nos dirá qual é realmente o tamanho de sua área de superfície. Quanto maior a imagem revelar que ele é, mais anômalo ele se torna, porque simplesmente não deveria haver material suficiente entre as estrelas para formar rochas naturais desse tamanho com tanta frequência.
As evidências estão se acumulando de que não estamos olhando para uma rocha simples, mas seu tamanho não é a única coisa estranha sobre ele. Há algo ainda mais bizarro: a cauda na testa. Quando algo age como uma máquina, você tem que começar a se perguntar se é uma máquina, e você pode ver isso em tudo relacionado ao 3i Atlas. Seu comportamento vai além de apenas seu tamanho e trajetória teimosa. São os pequenos detalhes, as pistas que ele está deixando para trás, que estão tornando esse mistério ainda mais profundo. Uma das pistas mais estranhas é o material que ele está liberando. Relatórios indicam que a nuvem de poeira ao redor do 3i Atlas contém níquel. Isso por si só não é muito estranho, mas a questão é que não há evidência de ferro. No mundo natural, especialmente em cometas e asteroides, níquel e ferro quase sempre aparecem juntos, em quantidades similares. Eles são como irmãos cósmicos, forjados juntos em supernovas, trancados em proporções previsíveis. Encontrar uma enorme nuvem de níquel sem ferro é uma bandeira vermelha gigante. Então, onde você encontra muito níquel sem muito ferro? Aqui na Terra, você encontra isso na manufatura industrial. Ligas especializadas de níquel são uma pedra angular da tecnologia avançada, usadas em tudo, desde eletrônicos até naves espaciais. Loeb aponta esse fato simples: enquanto a natureza mistura níquel e ferro, a tecnologia frequentemente os separa. Poderia essa nuvem de níquel ser a exaustão ou painéis desprendidos de um objeto tecnológico? É uma ideia especulativa, mas se encaixa nas evidências muito melhor do que a explicação de cometa natural. E então, há a questão de sua cauda. Todo cometa que já vimos tem uma cauda que se estende para longe do Sol. A energia e o vento solar do Sol empurram poeira e gás para trás do cometa, criando seu visual icônico, mas não foi isso que vimos com o 3i Atlas. Por meses, as imagens mostraram um brilho bizarro que se estendia na frente do objeto, apontando em direção ao Sol. Era 10 vezes mais longo do que largo, uma característica que simplesmente não deveria existir em um cometa normal. Avi Loeb usa uma analogia fantástica. É como ver um gato com uma cauda crescendo de sua testa. Você pode tentar se convencer de que é apenas um gato de rua normal, mas tudo o que você sabe diz que algo está fundamentalmente errado. A luz do objeto também está se comportando de forma estranha. Está mostrando algo chamado polarização negativa extrema. Pense nisso assim: quando a luz reflete em uma superfície como uma estrada quente, ela se organiza de uma certa maneira. Isso é polarização. E é por isso que óculos de sol funcionam. Eles bloqueiam esse brilho organizado. A luz ao redor do 3i Atlas está polarizada de uma maneira muito diferente de outros cometas. E Loeb acredita que isso está diretamente conectado àquele brilho estranho voltado para frente. A geometria incomum dessa cauda na testa está dispersando a luz solar de uma maneira que a poeira cometária natural simplesmente não faz. Então, vamos recapitular. Temos um objeto do tamanho de uma cidade, que pesa pelo menos 33 bilhões de toneladas. Ele é tão massivo que ignora a força semelhante a foguete de seu próprio gás evaporando. Está liberando níquel de grau industrial sem seu parceiro natural, o ferro, e tem uma cauda brilhante saindo da extremidade errada. Uma dessas anomalias seria interessante. Todas elas juntas pintam um quadro difícil de ignorar. Parece menos uma rocha do espaço e mais uma nave, e sua história de origem torna isso ainda mais suspeito, um eco de 1977. O mistério do 3i Atlas não existe apenas no aqui e agora. O que muitos ignoraram é uma conexão potencial que se estende décadas, ligando esse objeto físico a um dos maiores enigmas não resolvidos na busca por inteligência extraterrestre. Em 15 de agosto de 1977, um astrônomo usando o radiotelescópio Big Ear em Ohio detectou um poderoso sinal de rádio de banda estreita vindo do espaço profundo. O sinal era tão forte e tão perfeito que o astrônomo Jerry Ehman o circulou na impressão do computador e escreveu uma palavra: "Uau!". Ficou conhecido como o sinal Uau. Era inegavelmente extraterrestre, mas nunca se repetiu e sua fonte permanece um mistério completo. Aqui é onde fica insano. Avi Loeb notou algo incrível. Ele verificou a direção no céu de onde o sinal Uau veio e a comparou com a direção de onde o 3i Atlas viajou. Elas estão quase perfeitamente alinhadas. As duas direções estão dentro de 9 graus uma da outra. Agora, o espaço é um lugar grande.
A chance de duas coisas completamente não relacionadas, um sinal de rádio misterioso único e um objeto interestelar bizarro, virem do mesmo pequeno pedaço do céu por pura coincidência é apenas 0,6%. Isso é incrivelmente baixo. Isso levanta uma pergunta que desafia a mente. Teria o 3i Atlas sido o objeto que enviou o sinal UAU todos aqueles anos atrás? Pense no que isso significaria. Sugeriria que este objeto não é apenas uma peça passiva de tecnologia, mas uma sonda ativa ou nave capaz de transmitir sinais poderosos. Também implicaria uma jornada que durou muito tempo, uma jornada que começou décadas antes de termos a tecnologia para detectá-lo visualmente. Em resposta a essa possibilidade estonteante, Loeb está agora instando observatórios de rádio ao redor do mundo a apontar suas antiparabólicas para o 3i Atlas e ouvir. Está transmitindo algo agora? Até agora não há relatos, mas a busca está em andamento. Mas nem tudo é o que parece, e o timing do objeto adiciona outra camada de suspeita. Sua jornada através do nosso sistema solar parece quase perfeitamente planejada para que fique oculto de nós no momento mais crítico. O objeto fará sua aproximação mais próxima ao Sol em 29 de outubro. Este é o ponto onde experimentará a atração gravitacional máxima do Sol. Um momento perfeito para qualquer objeto que queira realizar uma manobra ou usar assistência gravitacional para mudar seu curso. E aqui está o fato mais chocante. Durante todo esse período em outubro, a Terra estará no lado oposto do Sol. O próprio Sol estará bloqueando nossa visão. Não poderemos vê-lo. Foi isso uma coincidência? Ou foi uma manobra orbital planejada para manter olhos curiosos afastados durante um momento chave? Loeb propõe um experimento mental arrepiante. E se depois que passar por trás do Sol, ele emergir em uma trajetória completamente diferente? Ele diz que se isso acontecer, o mercado de ações vai cair, porque seria prova inegável de que isso não é uma rocha, seria um objeto controlado. O timing e a origem do objeto sugerem algo muito além de um encontro cósmico aleatório, mas há uma camada ainda mais profunda nessa história, uma que nos força a confrontar nossa própria insignificância, a formiga e o ciclista. O que você faz quando percebe que um evento potencial de cisne negro, algo com baixa probabilidade, mas consequências massivas, está se desenrolando bem diante de seus olhos? Esta é a situação que Avi Loeb acredita que a humanidade está enfrentando com o 3i Atlas. Não é apenas uma curiosidade acadêmica mais, pode ser um encontro que muda paradigmas, e estamos completamente despreparados. É por isso que Loeb tomou o passo extraordinário de escrever uma carta às Nações Unidas. Ele as instou a estabelecer um comitê internacional dedicado a objetos interestelares, porque um novo telescópio, o Observatório Vera Rubin, está prestes a entrar em operação e espera-se que encontre um novo objeto interestelar a cada poucos meses. Estamos entrando em uma nova era de tráfego cósmico. Mas há uma diferença colossal entre detectar rochas espaciais e detectar um objeto tecnológico. Isso é um jogo completamente diferente. Se detectarmos um visitante que não é uma rocha ou um pedaço de gelo, mas uma máquina, todos os nossos planos se tornam inúteis. Como Loeb coloca, todas as apostas estão canceladas. Um asteroide segue as leis previsíveis da gravidade. Uma máquina não. Ela pode mudar de direção, pode acelerar ou desacelerar, pode se comportar de maneiras que nossa ciência simplesmente não pode prever. Loeb compara nossa situação atual a uma colônia de formigas vivendo em uma rachadura na calçada. Um dia, um ciclista passa. Para as formigas, esse evento está além da compreensão. Elas podem sentir o estrondo, ver uma sombra gigante passar sobre elas, e então se foi. Elas não teriam como compreender o que é uma bicicleta, o que a pessoa andando nela quer, ou como se comunicar com ela. Elas não poderiam mudar seu caminho mesmo que quisessem. Nós, com todo o nosso orgulho e toda a nossa tecnologia, podemos ser apenas essas formigas olhando para algo tão avançado que nem podemos começar a entendê-lo. Mas a pergunta mais arrepiante é esta: e se essa potencial nave-mãe não estiver apenas passando? E se sua chegada em nosso sistema solar tiver um propósito? Uma possibilidade aterrorizante e emocionante que Loeb considerou seriamente é que esse grande objeto poderia ser um porta-aviões projetado para liberar sondas menores para explorar nosso sistema solar de perto. Imagine, uma nave-mãe enviando dezenas ou até centenas de batedores menores para verificar cada planeta, incluindo o nosso.
Para observar exatamente esse cenário, Loeb incumbiu sua própria equipe de pesquisa, o Projeto Galileu, de uma missão incrível. Eles não estão apenas procurando objetos interestelares gigantes mais, eles estão agora caçando algo muito menor e muito mais próximo de casas. Com 3 novos observatórios estabelecidos em Massachusetts, Pensilvânia e Nevada, sua equipe foi ordenada a observar os céus ao redor da Terra em busca de qualquer atividade incomum nos meses seguintes à aproximação mais próxima do objeto ao Sol. Estaríamos prestes a receber visitantes menores e mais pessoais. Finalmente estamos observando, e talvez, apenas talvez, não estamos mais sozinhos. Este evento inteiro nos força a olhar no espelho e confrontar nosso lugar no universo. Por toda a história humana, temos lutado uns contra os outros por linhas imaginárias em um mapa, discutindo sobre recursos e crenças. Construímos muros e apontamos armas para nossa própria espécie. Loeb acredita que um encontro como este, a confirmação de que não estamos sozinhos, poderia ser a única coisa que finalmente une a humanidade. Se houver um grande evento vindo do céu, uma mensagem das estrelas, perceberíamos instantaneamente que estamos todos no mesmo barco minúsculo e frágil em um vasto oceano cósmico. Nossas diferenças de repente pareceriam muito, muito pequenas. Por enquanto, políticos e mercados financeiros não vão prestar atenção. Eles precisam de prova absoluta e inegável antes de agir. E então, pode ser tarde demais. Mas o público é uma história diferente. As pessoas já estão cativadas. O interesse no 3i Atlas é massivo, provocando uma conversa global e inspirando uma nova geração a olhar para as estrelas e se perguntar: seja apenas uma rocha estranhamente moldada ou uma nave-mãe totalmente operacional, este objeto é uma história que ainda está se desenrolando em tempo real e, mais do que qualquer outra coisa, é um teste de nossa curiosidade científica, desafiando-nos a estar abertos a possibilidades que nos assustam. Um teste de nossa capacidade de cooperar em escala global, de compartilhar informações e trabalhar juntos. E finalmente, é um teste de nossa coragem para enfrentar um universo que pode ser muito mais estranho e muito mais lotado do que jamais ousamos imaginar. Nos próximos dias, enquanto o 3i Atlas desaparece atrás do Sol, entraremos no momento da verdade. Quando ele emergir, saberemos. Se sua trajetória mudar, se liberar sondas, se manobrar de alguma forma, não haverá como negar. E se isso acontecer, tudo muda, não apenas para a ciência, não apenas para a astronomia, mas para toda a humanidade, porque significaria que não estamos sozinhos, que nunca estivemos sozinhos, e que o universo está muito mais vivo do que jamais imaginamos. Se esta história fez você questionar o que realmente está cruzando nosso sistema solar, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino, comente sua teoria, cometa bizarro ou primeira nave alienígena confirmada. E se você quer apoiar investigações como esta e fazer parte da comunidade que não tem medo de fazer as grandes perguntas, torne-se membro. Porque o 3i Atlas pode ser o evento mais importante da história humana, ou pode ser apenas um cometa muito estranho. De qualquer forma, estamos prestes a descobrir, e o mundo nunca mais será o mesmo. Os próximos dias dirão tudo. Olhos no céu, mente aberta e coragem para aceitar qualquer resposta que o universo nos der.